Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza com vocês pessoal? Tudo jóia? Para quem ainda não é inscrito no canal, é novo aqui, é só se inscrever no canal, tocar o sininho e você será notificado a cada vídeo postado aqui, beleza? Olha lá pessoal, um assunto importantíssimo, maratona de questões, equivalência lógica condicional. Que é isso, professor? É raciocínio lógico para concurso público, beleza? E a gente vai fazer uma maratona, claro que vai ter um curso específico aqui no canal de raciocínio lógico. Mas a pedidos aí de uma inscrita, ela disse para resolver algumas questões de equivalência lógica da condicional, né? Que é o que mais cai em concurso público, beleza? Então eu vou falar rapidinho da definição da equivalência lógica, né? Do conectivo a condicional e logo mais a gente resolve 5 questões e a gente passa aí, tá, a bola para vocês. Deixar aquele like, assistir e compartilhar esse vídeo. Se tiver bastante curtida, se tiver bastante visualização, a gente faz aí o curso específico de raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vem comigo. Olha lá. Conectivo centão. Eu tenho duas regrinhas, né, para utilizar esse conectivo aqui, né, na equivalência lógica, o centão, tá? Então vamos lá. A primeira regra é o seguinte: eu tenho aqui o se então, que nós chamamos também de condicional, tá? Nós temos o símbolo da condicional, que é esse aqui, é uma setinha, tá? Que é o símbolo da condicional. Perfeito, pessoal? Então a primeira regrinha é o seguinte, olha, preste atenção. Se eu manter esse mesmo conectivo, o se então, eu tenho uma regrinha específica para isso. Tá? Eu vou fazer o que, professor? Eu vou inverter as proposições. Observa que eu tenho uma proposição, exemplo, uma proposição P e outra proposição Q, tá? Início e final. O que é que eu faço se eu manter o conectivo se então? Eu vou inverter essas proposições. O P que está no início vai para o final e o Q que está no final vem para o início. E o que é que eu faço ainda mais? Eu nego as duas, pessoal. Eu faço o quê? Eu nego. Perfeito? Essa é a primeira regrinha do conectivo centão, equivalência da condicional, tá certo? Como é que eu chamo essa regrinha, essa primeira regrinha aqui, inverter e depois negar todo mundo? Eu vou chamar de contrapositivo, pessoal, tá? Contrapositiva. Essa é a primeira regrinha aí da condicional, beleza? Professor, como é que eu consigo mostrar isso, tá? Simbologicamente falando, né? Vou fazer aqui a simbologia. Olha lá. Eu tenho uma proposição P, condicional Q, tá? Isso aqui, gente, é equivalente. Esses três risquinhos aqui significa equivalência, tá? Aí o que é que eu faço? Eu vou inverter, eu vou manter a condicional. Observa, ó. Eu vou manter a condicional e quem está no início vai para o final, quem está no final vem para o início. Por exemplo, quem está no início, o P, então o P vai para o final. E o Q que está no final vem para o início. E agora, professor, o que é que eu faço? Eu nego as duas proposições. Eu nego aqui, que é esse tiozinho. O tiozinho é exatamente a negação. Tá bom? Então, simbologicamente falando, é a simbologia da contrapositiva. P condicional Q é equivalente à negação de Q condicional negação de P. Ok? Bom, e se não tivesse, eu não manter o se então e trocar pelo ou, tá? Eu vou estar utilizando a exclusividade. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Vai ter vários exemplos aí que a gente vai entender sobre essa segunda regrinha, tá? Então, ali na alternativa mesmo, você vai desenvolver tanto a primeira ou a segunda regra. Se tiver nas alternativas o se então e o ou, você vai fazer as duas regrinhas. Se tiver só o se então, você faz somente a primeira regrinha ou vice-versa, tá bom? O que é que acontece se eu utilizar a segunda regra? Se eu trocar o conectivo se então pelo ou, o que é que eu faço? Eu vou exatamente negar a primeira, observa, eu vou, olha lá, negar a primeira, ou seja, negar o começo, tá? E vou manter o final, tá bom? E vou manter o final. Tem até uma regrinha aqui, tá? Um macetezinho que a gente pode chamar de Neymar, né? Neymar, nega a primeira e mantém a segunda. Beleza, pessoal? Isso aqui eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de silogismo. E qual a simbologia, né, do silogismo aqui? Observa. Se eu tenho que negar o começo, novamente eu tenho a proposição que condicional, que,
Isso aqui é equivalente, ó. Aí eu vou negar o começo. Quem é o começo? É o P. Nego o começo. Troco o conectivo, se então, pelo ou, e o ou, conectivo ou é o Vzinho, né? Você sabe, tá certo? E mantenho o que? A segunda proposição. Tá certo, pessoal? Feito isso, sabendo essas duas regrinhas da contrapositiva e do silogismo, silogismo disjuntivo, tá, pessoal? Sabendo essas duas regrinhas, a gente vai para as questões e você nunca mais vai errar uma questão de equivalência lógica ao conectivo se então. Beleza? Então bora lá. Olha a primeira questão, diz o seguinte, ó. Se o sino da igreja toca e minha avó o escuta, então minha avó vai para a igreja. Uma afirmação equivalente a essa, do ponto de vista lógico, é: o que é que eu tenho que pensar primeiramente? Eu vou olhar as alternativas, tá, gente? Eu vou verificar se tem um sim então. Observa que a letra A, a letra B, a letra D e a letra E tem sim então, mas a letra C não tem. Ela tem o conectivo ou. Então o que é que eu tenho que fazer aqui, professor? Eu vou fazer a primeira regrinha, tá, da contrapositiva. Eu vou fazer a inversão das proposições e negar as duas, tá? Se não tiver, só pode ser a letra C, que é a única que tem ali do conectivo ou, beleza? Então vamos lá. Observa também o seguinte, pessoal, se eu tiver algum conectivo lá no meio, ou e ou, eu tenho que fazer a negação dele também. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu vou reescrever aqui embaixo, só para a gente compreender melhor isso aqui, ó. A primeira proposição, observa aqui, ó, que na frase eu tenho se, então. Ok? Então a primeira proposição que eu posso chamar de P é tudinho isso aqui, ó. Tá? O sino da igreja toca e minha avó escuta. Vou chamar de P. E o resto? Aqui eu tenho minha avó vai para a igreja. Eu vou chamar da proposição que. Certo? Então, olhando para cá, a proposição que, utilizando, vou colocar aqui a primeira regrinha, eu tenho o seguinte, ó. A primeira proposição, tá? Eu tenho o seguinte, se, eu tenho que manter o se então, né? Então, vou colocar aqui se e embaixo, então. Você pode utilizar várias maneiras de organizar. Eu vou costumar organizar assim, tá? Então, vamos lá. Se, observa que na primeira regra, o que é que acontece, pessoal? Eu faço a troca, né, das proposições. Quem está no final vem para o início, quem está no início vai para o final. E depois nego todo mundo. Então, acontece o seguinte, ó. Qual é a segunda parte que vem para o início? Observa que eu tenho que manter o se então, tá? A segunda parte é essa aqui, ó. Minha avó vai para a igreja. Então eu tenho que trazer para o início e negá-la, tá? Então vai ficar assim, ó. Se minha avó vai para a igreja, então se eu tenho que negar, então minha avó não vai para a igreja. Se minha avó não vai para a igreja, então, agora eu vou para a primeira proposição. Olha, o sino da igreja toca e minha avó o escuta. Muito cuidado aqui, porque o aluno esquece que além da negação, tá? Além da negação da proposição, eu tenho um conectivo bem aqui no meio, ó. A gente sabe, né, que a negação do conectivo e é quem? É o ou. Certo? Então vai ficar assim, ó. Eu vou negar essa primeira proposição, ó. Então, o sino da igreja toca. Então, é o sino da igreja não toca. Não toca. Olha o ezinho. Eu troco pelo ou. Não toca ou minha avó ou escuta. Então, é ou minha avó. Não, tenho que negar, não ou escuta. Então observa como ficou, ó. A primeira proposição, o sino da igreja toca e minha avó escuta. Ele tem que ir lá para o final. E ficou assim, ó. O sino da igreja não toca. Troquei, né? Eu neguei e troquei o conectivo C então pelo conectivo E pelo ou, ó. Ou minha avó também não escuta, tá? Eu neguei aqui as duas. Eu neguei a segunda proposição, tá? E também troquei o conectivo ou. Lá na primeira, ó, se minha avó não vai para a igreja, é a negação de quem? Minha avó vai para a igreja.
Tá? Essa é a negação. E na segunda, né? Então o sino da igreja não toca ou minha avó não escuta. É a negação de o sino da igreja toca e minha avó escuta. O sino da igreja não vai tocar e vou trocar pelo ou minha avó escuta. Minha avó não o escuta. Então, feito isso, a primeira regrinha, eu tenho que analisar e ver se tem essa opção. Se tiver alternativa, é essa, na bucha. E se não tiver, professor, aí eu vou ter que ir para a segunda regrinha, tá bom? Então, olha lá. Se a letra A afirmar que é essa primeira regrinha, eu já não vou mais para a letra B, eu já fico na letra A, ok? Então, olha lá. Se minha avó se minha avó não vai para a igreja, ok. Até aí ele trocou as proposições de lugares e negou. Beleza? Então, o sino da igreja não toca ou minha avó não escuta. A mesma coisa que nós fizemos agora. Então, neste caso aqui, ó, não precisa utilizar a segunda regrinha. O gabarito dessa questão é a letra A, tá? Foi trocada as proposições de lugares invertida, certo? E negada as duas, beleza? Então vamos lá para a segunda questão. Olha lá, uma frase logicamente equivalente a se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Então vou reescrever aqui para você, ó. Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Sou bom em matemática. Vou colocar assim, ó, mate. Em matemática. Beleza? Então, olha lá. A primeira regrinha diz o que, pessoal? A primeira regrinha diz o seguinte. A primeira regra diz que a condicional, né, PQ, a equivalência da condicional é, na primeira regrinha, trocar de posição, vou manter a condicional, vou trocar de posição, o P vai para o final e o Q vem para o início. E depois nego a primeira e nego a segunda, certo? Nego todo mundo e inverto as posições. Então, eu vou chamar aqui, ó, o se jogo xadrez, ó, então jogo xadrez eu vou chamar de P, que é a primeira proposição. Então, sou bom em matemática. Sou bom em matemática, eu vou chamar de quê? De quê? Que é a segunda proposição. Beleza? Então, observa que eu vou ter que inverter essas duas proposições. O Q vem para o início negando e o P vai para o final negando. Então, ficaria assim a primeira regra. Ó. A primeira regra ficaria assim, ó, se, vou manter o se. Olho para a segunda, né? Sou bom em matemática. Então, se não sou bom em matemática, não sou bom em matemática, então olho para a primeira, jogo xadrez. Então, não jogo xadrez. Não jogo xadrez. Ok? Então, olha, eu inverti as proposições e neguei as duas. Vamos ver se tem alguma alternativa que bate com essa primeira regrinha. Se tiver, é essa a alternativa certa. Se não tiver, professor, a gente vai para a segunda regrinha. Então, olha a letra A. Se sou bom em matemática, opa, ele inverteu, certo? Mas ele não negou. Ele está dizendo ainda que ele é bom em matemática. Então, a letra A está fora, certo? Agora vamos lá para a letra B. A letra A está fora. Se não sou bom em matemática, ok. Ele negou e trouxe o final para o início. Então, não jogo xadrez. Perfeito, pessoal. É a letra B de bola, ó. Letra B de bola aí, essa alternativa. Eu peguei o final, joguei para o início, e peguei o início, joguei para o final, fiz a inversão e neguei as duas. Na frase tem assim, ó. Se jogo xadrez, ficou como? Então não jogo xadrez. Segunda parte, então sou bom em matemática. E ficou assim, ó. Se não sou bom em matemática. Então eu fiz a negação das duas proposições e inverti elas. Beleza? É tranquilo. É muito fácil, pessoal. Muito cuidado aí. A gente tem que ter muito cuidado quando aparecem uns conectivos lá pelo meio. O e ou o, que a gente precisa negar eles, tá bom? Quando necessário, tá? Olha a questão 3 aqui, pessoal. A proposição, se o freio da bicicleta falhou, olha, essa questão é muito interessante. Muita gente errou essa questão por conta de uma palavrinha só. Olha,
A proposição, se o freio da bicicleta falhou, então não houve manutenção. Então vamos organizar aqui, ó. Se o freio da bicicleta falhou, essa aqui eu vou chamar de P, né? A primeira proposição. A segunda proposição diz o seguinte, ó. Então não houve manutenção. Então não houve manutenção. Ok, então vamos lá para a primeira regrinha. Vou até colocar aqui em cima, ó. A primeira regra diz o seguinte: a equivalência da condicional, né, na primeira regra, eu vou trocar de lugar, ou seja, inverter, certo? Manter a condicional e negar as duas. Observa, o que está no final veio para o início e o P que está no início foi para o final e depois eu neguei as duas proposições. Beleza? Inverte e nega tudo. Ok, então vamos fazer essa primeira. Se não der certo, então significa que pode ser a segunda regrinha, ok? Eu vou logo colocar a segunda regrinha aqui, tá? A segunda regra diz o seguinte, pessoal, ó, a condicional, né? P condicional Q é equivalente. Na segunda regra, o que é que acontece? Eu vou negar a primeira e vou trocar o conectivo, se então, pelo ou e manter a segunda, ok? Então vamos lá agora. Letra A. O freio da bicicleta falhou e não houve manutenção. Então vamos reescrever aqui primeiro a primeira regrinha. Professor, eu sempre vou ter que fazer a primeira regra, depois a segunda, sim. Então faça a primeira regra. Deu certo, não precisa fazer a segunda. Se não deu certo a primeira regrinha, aí você parte para a segunda regrinha, tá? Então olha lá, primeira regrinha. Diz o seguinte, ó. Eu tenho que trocar de lugar. Então vou manter aqui o se. Então, se... Aí eu vou pegar a segunda proposição, que é o quê? Né? E vou negá-lo. Então, não houve manutenção. Observa aqui que está o segredo. Então, não houve manutenção. Qual é a negação dessa frase? Aí o cara olha e vai repetir essa frase porque já tem um não lá. Muito cuidado. Se eu tenho que negar essa frase, então eu tenho que dizer o seguinte, ó. Não houve manutenção. Qual é a negação de não houve manutenção? Houve manutenção. Porque se houve manutenção, a negação é não houve manutenção. E neste caso aqui ele já está negando, ó, não houve manutenção. E qual é a negação? Na negação, houve manutenção. Beleza? Então neste caso aqui, ó, se não houve manutenção, então eu vou colocar assim, ó, se houve manutenção. Se houve manutenção, então, olha a primeira, o freio da bicicleta falhou. Então, o freio, tenho que negar, o freio da bicicleta não falhou. Ou seja, eu inverti e neguei as duas proposições. Observa que a dúvida seria ali, ó. Então, não houve manutenção, mas eu tenho que negar essa proposição. Não houve manutenção, a negação de não houve aqui, houve. Não é, pessoal? Então, neste caso aqui, vamos ver se tem a alternativa. Olha lá. Letra D, que tem o se então, e letra E também, né? Se não houve manutenção, opa, ele repetiu. Letra E, se não houve manutenção novamente, observa que ele inverteu as duas, mas não negou. Ele deixou ainda o se não houve manutenção, propositalmente para te errar, te levar, te induzir ao erro. Então você já descarta a letra D e a letra E. Certo? Bom, se não é a primeira regrinha, só pode ser a segunda. E a segunda diz o seguinte, ó, eu nego a primeira e troco o conectivo condicional pelo ou, né? E vou repetir a segunda, beleza? Que nós chamamos também da regrinha de Neymar, né? Neymar, nega a primeira e mantém a segunda. Observa aqui, ó, pode ser a letra A, letra B ou letra C. Então, se eu tenho que negar a primeira proposição na segunda regra, então eu vou ter a seguinte proposição, a seguinte equivalência, ó, negando a primeira. Se o freio da bicicleta falhou, então observa que na segunda regrinha, o se então, eles somem, tá, gente? Eles não aparecem mais. Eu troco o se então pelo conectivo ou,
tá? Então, na segunda regra eu tenho o seguinte, ó. Se o freio da bicicleta falhou, então o freio da bicicleta não falhou. Não falhou. Ok? Troca o conectivo se então pelo ou mantenho a segunda agora. Então não houve manutenção. Então ou não houve manutenção. Não houve manutenção. Ok? Então ficou assim a segunda regrinha. Ó. Neguei a primeira. Lá na proposição original diz o seguinte: se o freio da bicicleta falhou, então se eu tenho que negar essa primeira, eu vou dizer que o freio da bicicleta não falhou. Esquece o se. Ou, porque eu tenho que trocar o se então pelo ou, né? Então fica ou não houve manutenção, porque eu tenho que manter a segunda proposição. Tá? Observa que a ideia aqui, ó, é você entender a primeira e a segunda regrinha, para você não confundir. Poxa, por que eu não neguei a segunda? Né? Porque na regrinha, na segunda regra, eu nego a primeira, troco o conectivo se então pelo ou e mantenho a segunda, tá bom? Não altero. Então, olhando para cá, eu vou olhar primeiro. Ó, o freio da bicicleta falhou, tá errado, porque eu não neguei. Então, a letra A tá fora. Letra B, o freio da bicicleta falhou, também não negou. Então, tá errado também, só pode ser a letra C. O freio da bicicleta não falhou ou não houve manutenção. Muito bem, ó. Ele trocou aqui, ó, ele negou, não falhou. Trocou o conectivo se então pelo ou e repetiu a segunda proposição, não houve manutenção. Beleza? Então, só pode ser a letra C de casa. Show de bola? Quanto mais exercício a gente for resolvendo sobre equivalência lógica, mais você vai pegando a prática e, claro, vai conseguir resolver várias questões aí de concurso. Tá bom? Olha a questão 4. Dos slogans abaixo, o que é equivalente a se beber, então não dirija? Então vamos organizar aqui, ó. A primeira proposição é se beber. A segunda proposição diz o seguinte: então não dirija. Aí eu olho o seguinte, para as alternativas, eu tenho se então e tenho o conectivo ou. Então eu tenho que utilizar as duas propriedades, tá? Na primeira propriedade eu digo o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. A primeira regrinha, né, que eu falo, a primeira regra diz que a condicional PQ, né, é equivalente a nega a segunda, mantém a condicional e nego a primeira. Ou seja, inverte e nega as duas. Preciso repetir toda vez isso, professor? Claro, porque quanto mais a gente repete, mais o nosso cérebro aí, ele capta, né, essa informação. Então a gente vai se acostumando aí com a regrinha, beleza? Então olha lá, a primeira regra diz o seguinte: eu tenho que trocar de lugar e negar as duas. Então vamos lá, vamos trocar de lugar e negar as duas. Eu tenho o seguinte, ó. Se, e mantenho, né, o se então. Se, pego a segunda, então não dirija. Se dirijo, então, primeira, se beber, então não bebo. Aí você olha para a alternativa, ó. Se dirijo, ele está lá, ó. Se não dirigir, então beba. E aqui na nossa primeira regra diz o seguinte: se dirijo, então não bebo. Então a primeira está fora. A segunda, se não beber, então dirija. Então também está errada aqui, ó. Então só pode ser o quê? A letra B, a letra C ou a letra E. Beleza? Então bora lá. Observa aqui o seguinte, pessoal, olha, a letra E não pode, porque eu tenho conectivo E aqui, tá? Então não pode ser isso aqui. A gente está falando de equivalência. Depois a gente vai descobrir ali porque não pode ser o Ezinho, né? Que é a negação. Beleza? Olha lá. Então na segunda regrinha eu vou ter o seguinte, ó. Segunda regra. O que acontece na segunda regra da equivalência? P condicional Q é equivalente na segunda regra. Eu nego a primeira, troco o conectivo se então pelo ou e mantenho a segunda. Então vamos lá.
vamos escrever bem aqui, ó. A primeira, e claro, o se então some, né? Que eu vou ter que trocar o conectivo. Negando a primeira, eu tenho o seguinte, ó. Se beber, então se beber, como é que a gente nega isso aqui? Não beba. Não beba. Se beber, então a negação é não beba. Troco o conectivo se então pelo ou... que mais? Aí eu tenho que manter a segunda. Então, não dirija. Só que esse então não entra, né? Então só acontece o quê? Eu vou tirar só o não e o dirija. Ou não dirija. Ok? Então qual a alternativa? É claro que é a letra C de casa, pessoal. Não beba ou não dirija. Beleza? Tranquilo? Beleza? Show de bola, né, pessoal? Essa questão aí foi muito boa. E para a gente finalizar, olha essa questão aqui, pessoal. Muito cuidado, eu coloquei essa aqui, porque além da gente utilizar a equivalência, a gente vai ter que fazer uma negação ali dos conectivos e é muito importante, tá? Observa. Dizer que se João ou Maria são inteligentes, então Alice e Vilmar não são bonitos. É logicamente equivalente a. Então, olha lá. Nós vamos escrever isso aqui. A primeira regrinha diz o seguinte. A primeira regra. P condicional que é equivalente a negar a segunda, manter a condicional e negar a primeira. Faz a inversão e nega tudo, beleza? Então, olha lá. Mantendo o se, então, eu tenho o seguinte, ó, se. Aí eu vou olhar para o final, que é a proposição. Olha, observa que aqui, ó, deixa eu colocar bem aqui, se, então, e o que está entre eles são as proposições, ó. Então, João ou Maria são inteligentes, é a primeira proposição. Alice e Vilmar não são bonitos, é a segunda proposição, beleza? Então, se, aí eu olho para a segunda proposição, Alice e Vilmar não são bonitos, observa o exínio aqui, pessoal, eu tenho que negar ele, tá? Esse exínio, então vai ficar assim, ó. Se Alice ou Vilmar não são bonitos, então se Alice ou Vilmar são bonitos, né? São bonitos. Tenho que negar, são bonitos. Então, vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou olhar para a primeira proposição agora e negar ela. Ó. João ou Maria são inteligentes. Então, João. Olha o conectivo ou aqui, ó. Negando o conectivo ou, coloco o conectivo e. Então, João e Maria são inteligentes. Então, tenho que negar dizendo que não são inteligentes. Não são inteligentes. Ok? Aí eu vou olhar para as alternativas, pessoal. Aí diz o seguinte, ó. Se, observa que não pode ser a segunda regrinha. Por quê, professor? Porque todas estão se então, ó. Eu tenho aqui na letra A, se então, letra B, se então, letra C, se então, letra D, se então e letra E, se então. Então isso é legal porque eu não vou precisar utilizar e me preocupar com a segunda regrinha. Eu vou utilizar só a primeira regra, tá bom? Então olha lá, diz o seguinte aqui, ó, vai ficar assim, ó. Se Alice ou Vilmar são bonitos, então vamos olhar aqui as alternativas. Deixa eu pegar aqui o vermelho. A letra A diz o seguinte, se João é inteligente... Cadê? Ele não inverteu, né? Então aqui, ó, tá errada a letra A. A letra B, ó, se Alice e Vilmar, observa que ele manteve aqui, ó, o exínio. Ele não negou, então a B tá fora, tá? Ele não negou aqui o eu. Ele manteve. Letra C, se Alice ou Vilmar é bonito, ou são bonitos, é a mesma ideia, a mesma coisa, tá certo então? Então, ou João ou Maria. Olha, ele colocou aqui ou. Então, aqui também a letra C tá fora. Letra D. Se Alice ou Vilmar são bonitos, ok. Até aqui tudo bem. Então, João e Maria não são... João e Maria são inteligentes. João e Maria
são inteligentes. E aqui, ó, ele não negou, certo? Ele não negou. Então, é claro que também a letra D está errada. E só pode ser a letra E. Então vamos lá. Ó. Se Alice e Vilmar é bonito, ok, são bonitos, é a mesma ideia. Tá? Então, João e Maria, tá? João e Maria, observa aqui ó, que ele trocou o conectivo, era ou, ele colocou o E, né? Ele negou, beleza. Então, João e Maria não são inteligentes. Ele negou também, que aqui na proposição original ele diz que eles são inteligentes. Então, é a letra E. De excelente aí em equivalência lógica para concurso. Beleza, pessoal? Então, vamos recapitular aqui a equivalência. Primeira propriedade. Vou inverter, né? Vou inverter as proposições e negar as duas, certo? Essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha, vou trocar o conectivo, se então pelo conectivo ou, vou negar a primeira e manter a segunda. Tá? Então, observa que na primeira regrinha eu mantenho o se então. Na segunda, o se então não faz parte mais da proposição e eu vou trocar o se então pelo ou. Beleza? Então, neste caso aqui, ó, eu fiz a troca, né? Alice e Vilmar não são bonitos. Eles estão na segunda parte, no final. Então, eles vieram para o primeiro. Ó. Se Alice ou Vilmar é bonita, então eu fiz a negação e trouxe eles para o primeiro. Aí lá no início tal, original, se João ou Maria não são inteligentes, aí eu levei eles para o final. Ó. Então João e Maria, troquei o ou pelo e, não são inteligentes e neguei também. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra E. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Quero que você se inscreva no canal. Seria muito legal ter você aqui com a família Pai d'Égua, tá bom? E claro, não esqueça de tocar o sininho para você ser notificado. Qualquer curso, qualquer questão de matemática, de concurso, de vestibular que cair aqui no canal, você vai ser avisado, notificado. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Muito obrigado. Tá vindo aí um curso de raciocínio lógico, tá bom? Desde o básico até lá o avançado. Tá bom? Espero que você tenha compreendido aí a definição e essas questões de raciocínio lógico referente à equivalência lógica, tá? Com a proposição, né? E, claro, trabalhando a condicional, que é o que mais cai para você em concurso. Tá bom? Claro que a gente vai falar sobre as outras equivalências, mas eu foquei essa aí, né? Foi a pedido de uma inscrita do canal e porque é o que mais vem caindo com frequência nos concursos. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.